Aleluia. É muito bom, amados. É muito bom adorar o Senhor, sentir a presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo, sem ele nós não vamos para lugar nenhum, né? Quando Jesus disse que ele iria, que ele mandaria o Consolador e o Espírito Santo, e lá em Coríntios diz que você é templo do Espírito Santo, é justamente para que é isso? Para que você possa viver diariamente em constante ligação com o Pai, em constante comunhão com o Pai. E nesse processo de ligação e comunhão, a igreja é um canal que Deus usa para que você possa estar diretamente ligado. Quando a igreja todo mês faz a ceia, ela relembra aquele momento que Jesus teve com os discípulos, é para dizer que Jesus nos disse aquele dia, fazer isso em memória de mim. Jesus está dizendo, olha, até eu voltar, vocês relembrem o que eu fiz. E nós hoje temos a alegria de estarmos na casa do Senhor para relembrar este momento, que é o momento da ceia. A palavra do Senhor está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21 a 24, depois 35 a 43. Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo, ele disse: Não temas. Jesus está dizendo para você nesta noite: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Esse evangelho, ele narra um momento muito precioso na caminhada de Jesus. E nós vamos tentar fazer uma comparação com a nossa vida de hoje, com a nossa vivência diária no Senhor. Esse evangelho, ele começa narrando que Jesus tinha atravessado o mar e chegado ao outro lado, e quando ele chega, uma grande multidão vai para junto dele. Jesus, ao chegar, ele estava vindo de um episódio que tinha acontecido anteriormente, que era em Gadareno, onde ele expulsou um demônio, e esse demônio saiu e virou uma legião. E Jesus então, ao retornar, encontra essa multidão. E imagina você, Jesus descendo do barco, e aquela multidão sedenta, aquela multidão faminta, indo ao encontro de Jesus. Mas narra a palavra de Deus, que tinha um homem principal da sinagoga. A palavra diz, nós lemos no evangelho agora, que ela citou várias vezes, principal
da sinagoga. O nome deste homem era Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era um templo. Era o local onde os judeus iam para fazer as suas orações. A sinagoga certamente era um lugar onde se orava e curas e milagres eram realizados. Então, lá existia curas, lá existiam os milagres, lá existia libertação, lá existia transformação de vida, porque a sinagoga é um lugar de oração, e onde há oração, há a presença do poder de Deus, amém? Jairo, então, era um dos principais, então significa que Jairo tinha autoridade. Jairo era um homem público e tinha autoridade. Mas acontece que um fato novo mudou a história de Jairo. Por mais que Jairo estivesse na sinagoga, por mais que Jairo estivesse com autoridade para orar, para a enfermidade ser curada, para demônios serem expulsos, para pessoas, para cegos andar, para cegos enxergarem, para outros e outros milagres acontecerem, aconteceu algo na vida de Jairo. A filha de Jairo adoeceu. Narra a Bíblia que quando a filha dele estava doente, e aí já sou eu conjecturando, imagina o desespero desse homem, porque ele diz, a minha filha está para morrer. Então, a mente dele, ele não levou em consideração a autoridade que ele tinha de poder orar, impor as mãos e curar para que a doença, e para que aquela doença saísse. Ele simplesmente buscou a principal pessoa para resolver o problema dele. Muitas das vezes os problemas que acontecem dentro da nossa casa, muitas das vezes os milagres, as situações que acontecem em nossa casa, ao nosso redor, muitas das vezes faz com que nós nos desesperemos, com que nós percamos as esperanças. Mas nesta noite, o Senhor está trazendo para você o entendimento que Jesus é o único que pode fazer o milagre na sua casa. O tema dessa ministração é, sua casa recebendo o milagre. Este é o tema da ministração. Jairo, quando ele enfrentou aquela multidão, ele atravessou aquela multidão e chegou até Jesus. Jesus já o conhecia, porque Jairo também já conhecia Jesus. Jesus, quando foi ao templo algumas vezes, Jesus foi algumas vezes no templo, Jesus foi algumas vezes na sinagoga, e as vezes que Jesus foi, ele fez uma transformação, amém? Nós vamos ver isso mais na frente. Então Jairo testemunhou essas transformações que Jairo fez, que Jesus fez. E Jesus sabia que Jairo era um dos principais, porque quando Jesus adentra no templo, Jesus, creio eu, que já estava sabendo quem eram as autoridades que ali comandavam aquele local. Então Jesus já sabia que era Jairo. Ao ponto que quando Jairo chegou, Jairo teve 3 atitudes. Jairo então, ele prostou aos pés de Jesus. Narra a palavra de Deus que Jairo se prostou aos pés de Jesus. Jairo reconheceu a autoridade que Jesus tinha. Por que isso? Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 1 ao 4, Jesus curou a mão. Vamos ler, Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 4. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Esse foi um dos milagres que Jesus fez na sinagoga. Mas e por que esse alvoroço? Por que essa agitação? Porque era um dia de sábado. A lei dizia que no sábado não se devia fazer milagre. E Jesus então curou a mão daquele homem no sábado. Jesus então começou a criar essa situação dentro da sinagoga. Então com isso ele foi chamar a atenção dele. Nós também podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, versículo 19.
diz o seguinte: o Espírito... Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 19, capítulo 4, versículo 18, 19, Jesus, dentro do templo, Jesus pegou a palavra de Deus, e quando ele abriu para ler, ele leu, versículo 18, capítulo 4, versículo 18, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, versículo 19, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Mais uma vez, Jesus, com a autoridade na sinagoga, faz algo que gera um tumulto ali dentro, porque era no dia de sábado. Jesus estava na sinagoga. Então Jairo já conhecia a autoridade de Jesus. Quando Jairo então buscou Jesus, a primeira atitude de Jairo foi se prostrar aos pés de Jesus. A segunda atitude de Jairo foi relatar o seu problema. Jairo chegou, se prostrou aos pés de Jesus, ele não se importou com aquela multidão. E Jesus deu atenção para Jairo. Jesus deu a atenção dele para Jairo, ainda que tinha uma multidão ao redor dele. Naquele momento, Jesus deu atenção especialmente para Jairo. Mas sabe por quê? Porque Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Todas as vezes que você se prostra aos pés de Jesus, todas as vezes que você reconhece a autoridade de Jesus, você chama a atenção dele, e ele presta atenção naquilo que você quer. Então, quando Jairo relatou a dificuldade, a situação que ele estava passando, Jesus atentamente ouviu aquilo que Jairo estava falando. Quando você se prostra, quando você fala com Jesus, Jesus atentamente escuta aquilo que você está falando. Jesus, Jairo, ao se prostrar, relatou o problema, e ele suplicou a Jesus. Jairo suplicou a Jesus: Jesus, cura a minha filha. Qual é o problema que você está enfrentando na sua casa? Qual é a situação, dificuldade que você está enfrentando em sua casa? Qual é a situação que você não tem mais condições de resolver, e você então quer que seja resolvido? Busque a Jesus, prostre ao pé de Jesus, relate o seu problema, suplique a Jesus. Jairo suplicou a Jesus. Diz a palavra que Jesus então segue a Jairo. Jesus então fala com Jairo: eu vou contigo. Jesus está dizendo para você nessa tarde: estou contigo, estou contigo, estou contigo. Fala com o seu irmão: Jesus está dizendo para você: estou contigo. Jesus está dizendo para você: estou contigo. Jesus está dizendo para você: estou contigo. Jesus então começou a seguir a Jairo. Jesus não sabia onde Jairo morava. Então, Jesus disse: eu vou contigo. Jairo então começou a andar em direção à casa dele. Jesus ia ao lado de Jairo. Ia uma multidão ao redor de Jesus, seguindo Jesus e Jairo. Vocês estão começando a entender, imaginar essa cena? Comece a imaginar essa cena. Está Jairo e Jesus andando, e uma multidão ao redor de Jairo e Jesus. Porque Jairo está indo com Jesus, porque Jairo sabia que Jesus iria realizar um milagre na casa dele. Jesus era o único que podia realizar aquele milagre. Jairo então buscou a pessoa certa, buscou Jesus. E aí, nesse momento que Jairo está andando com Jesus, acontece um outro fato. Nós não lemos na Bíblia, mas diz a Bíblia que enquanto Jesus caminhava lado a lado com Jairo, com destino à casa de Jairo, veio uma mulher e tocou no manto de Jesus. Jesus, imagina a cena, presbítero Galco, faça o favor. Imagina vocês a cena. Vai caminhando Jairo e Jesus, fica aqui. Jairo e Jesus vai caminhando. Eles vão andando com destino à casa de Jairo. De repente Jesus para. E ele vira: alguém me tocou.
Imagina o desespero de Jairo quando Jairo vê. Jesus para e diz: alguém me tocou. Narra a palavra de Deus que alguém fala: Jesus, no meio dessa multidão, alguém tocou em você, está todo mundo te tocando. É o próprio Jairo, eu creio. Meu Jesus, todo mundo está te tocando, Jesus. Porque Jairo estava só preocupado com um problema na casa dele, que era a filha dele que estava enfermo, mas ele sabia que Jesus iria realizar o milagre, ele tinha a certeza disso. Quando você tem a certeza que Jesus realiza o milagre, não importa o que aconteça, o milagre vai acontecer na sua casa. Imagina você, Jairo, em pé. Jesus então dizendo: quem me tocou, quem me tocou. E aí começa a Bíblia narra aquele momento com Jesus e aquela mulher do fluxo de sangue. Jairo estava parado ainda esperando. Creio eu que por mais que Jairo esteja vendo ali outro milagre Jesus fazer, o coração de Jairo acelerou a 200 por hora. Por quê? Porque Jesus parou. Obrigado, meu filho. Jesus parou. Sabe, meus irmãos, quando você busca o Senhor Jesus, quando você está certo que Jesus está caminhando contigo para a realização do milagre, para a realização da concretização da promessa na sua vida, vai sempre acontecer algo em que Jesus precisa parar um momento. Vai sempre acontecer algo onde você precisa, meu Deus, Jesus. E você precisa parar junto com Jesus, para que você possa testemunhar. Já naquele momento testemunhou mais um milagre que Jesus fez. Interessante que, depois que Jesus conversa, fala com a mulher do fluxo de sangue, ele começa a seguir Jairo novamente. Jairo então, respira aliviado, e segue Jesus, continua seguindo em direção à sua casa. Narra a palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 35, Marcos 5, 35. Quando Jairo estava falando com Jesus, quando Jairo dizia, essa versão de cá é... Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus estava já concretizando e finalizando o milagre com aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus, é como se Jairo estivesse aqui, nós vimos aqui, Jesus aqui falando, e alguém chega para Jairo e fala: por que você incomodas o mestre? A tua filha morreu. Imagina vocês, meus irmãos, aquele homem poderia ter dado um infarto naquele momento, ele poderia ter morrido naquele momento, porque a notícia da filha, da morte da filha, chegou ao conhecimento dele. Mas sabe por que não aconteceu? Porque ele estava ao lado de Jesus, ele sabia que o milagre na casa dele iria acontecer, por mais que chegou uma notícia desagradável no ouvido dele, ele tinha a certeza que o milagre iria acontecer. Então, meu irmão, então, minha irmã, por mais que você escute, chega até os seus ouvidos, notícias que venham desanimá-lo, que venham trazer com que você desanime, perca a esperança, saiba sempre que Jesus estando junto contigo, o milagre vai acontecer. Pode aplaudir ao Senhor. É Jesus operando o milagre. Mas ainda tem muito mais coisas por vir, porque quando ele escuta essa notícia, no versículo 35, aí vamos para o 36, Jesus então disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus falou? De todo aquele contexto, ele tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue, aquela multidão ao redor de Jesus, Jairo aqui com o coração, né? Alguém fala para Jairo: olha, sua filha morreu. Jesus simplesmente disse, olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você nessa noite: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você nessa noite: não temas, crê somente. Diga para o seu irmão do seu lado: não temas, creia somente. Diga para o irmão do outro lado: não temas, creia somente. Você está entendendo o poder que há na palavra? Jesus disse para ele: não temas,
creia somente. Por mais que vocês estejam enfrentando situações difíceis na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vida, com a sua família, com seus familiares, Jesus está dizendo para você nessa tarde, não temas, creia somente. É o que Jesus está dizendo para nós. E quando nós tomamos posse dessa palavra, há um refrigério que brota dentro do nosso coração, porque é a palavra que Jesus fala. Quando Jesus disse para você, não temas, creia somente, há um refrigério que toma conta do nosso ser, toma conta da nossa alma, toma conta do nosso coração. Há um refrigério que faz com que você não vai cruzar os braços e esperar o milagre cair do céu, mas você vai descansar no Senhor, porque você toma posse da palavra. Não temas, creia somente. Interessante que no versículo 37, Jesus continua indo, e Jesus então chega até a casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, vem outra situação. Sabe, nós estamos na igreja, nós declaramos Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós buscamos a presença, nós somos templo do Espírito Santo, nós acreditamos que Jesus pode todas as coisas, mas ao nosso redor nós estamos convivendo com pessoas, eu não estou dizendo só na família, estou dizendo ao nosso redor, pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que não têm a mesma crença, não têm a mesma credulidade que Jesus pode todas as coisas. Quando Jesus chega na casa de Jairo, narra a palavra de Deus exatamente assim: há um alvoroço. A palavra de Deus narra exatamente isso. Versículo 37 diz o seguinte. Não, versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Muitas das vezes, na tua casa, existem pessoas que estão convivendo contigo, eu não estou falando só familiares, é a convivência de modo geral, que estão ali somente para fazerem alvoroço. A notícia da morte da criança fez com que essas pessoas fossem para a casa de Jairo. E narra a Bíblia que havia muito choro e pranteamento. Então, dentro da casa de Jairo, naquele momento, existiam muitas pessoas chorando, pranteando e um alvoroço. Na sua casa, por menor que seja a situação que você esteja enfrentando, se você não crer que Jesus pode trazer o milagre, vai sempre haver alvoroço, choro, pranteamento. E quanto mais há, mais pessoas vão se achegar para fazer alvoroço, para chorarem e para prantearem, para estar pranteando. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não importa quantas pessoas cheguem na tua casa para fazer alvoroço, para chorar, para prantear, o que importa é que você sabe que Jesus vai realizar o milagre na sua casa. O que importa é que você tenha essa certeza que Jesus vai realizar o milagre. Narra a palavra de Deus, narra a Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: ao entrar, Jesus disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas vive. Observe, meus irmãos, o que Jesus disse. Jesus disse para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali: a criança não está morta, ela vive. Muitas vezes, dentro da sua casa, as situações que você enfrenta, as dificuldades, as enfermidades, vai sempre vir pessoa e vai dizer: vai morrer breve, isso aí não tem cura, está morrendo. Mas Jesus, quando entra na tua casa, Ele está dizendo: não chores, a criança não está morta, e o seu problema não é o fim.
Jesus é a solução. Jesus disse: a criança não está morta, ela apenas dorme. Narra a Bíblia que muitos que ali estavam riram de Jesus. Narra a palavra do Senhor no capítulo, versículo 40, e muitos riram dele. Essas pessoas que riram de Jesus, quando Jesus pronunciou que a menina não estava morta, mas sim que estava apenas dormindo, essas pessoas não tinham conhecimento do poder de Jesus. Porque se tivesse, elas não estariam rindo, ela estava glorificando ao Senhor. Então quando você está na sua casa, você precisa transmitir o poder de Jesus, para que as pessoas que estejam contigo, ao seu redor, dentro da tua casa, não comecem a prantear, mas sim comecem a glorificar por conta do poder de Jesus. E então Jesus tomou uma atitude. Na sequência do Evangelho, Jesus então manda sair todas aquelas pessoas da casa. A palavra de Deus narra, o Evangelho narra, que ficou apenas os discípulos que foram com ele, mas o pai e a mãe da menina. Todas as pessoas que estavam dentro da casa, chorando, pranteando, e que também riram de Jesus, Jesus mandou sair. Sabe o que é a chave aqui? É que se na sua casa entrarem pessoas que estejam rindo do poder de milagre de Jesus, estejam rindo, estejam chorando e pranteando da sua miséria, da sua desgraça, da sua situação de dificuldade, você clamando ao Senhor, Jesus estando contigo, Ele vai remover de dentro da tua casa todas essas pessoas incrédulas, e Ele vai deixar na tua casa apenas as pessoas que acreditam no poder de Jesus. Dentro da tua casa vai presenciar o milagre apenas as pessoas que acreditam no poder de Jesus, que professam a mesma fé que você professa, que é acreditar que Jesus pode realizar o milagre. Então esteja analisando, na sua casa, hoje a situação que você enfrenta, se tiver pessoas que estejam ali para apenas fazer alvoroço, se você buscar a presença de Jesus, Jesus vai então pedir que essas pessoas saiam de dentro da sua casa. Por quê? Porque o milagre na sua casa só irá ser presenciado pelas pessoas que têm intimidade com Jesus. E o Senhor Jesus, o que Ele fez? Narra a Bíblia que Ele subiu até o quarto, junto com os pai e a mãe da menina, junto com os discípulos que o acompanhavam. Narra a Bíblia, no versículo 41 ele diz, tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Todo milagre que Jesus realizar na sua casa, todos irão ficar admirados. Quando Jesus adentrar na sua casa, quando você convidar Jesus, Jairo convidou a Jesus, Jesus foi com ele, Jesus ouviu o que Jairo narrou, Jesus ouviu a narração de Jairo, ouviu o relato de Jairo, porque Jairo, antes de falar com Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, ele adorou a Jesus, ele entendeu que Jesus era o Todo-Poderoso, Jesus é o Todo-Poderoso na sua vida, e se Jesus não for o Todo-Poderoso na sua vida, nessa noite, Ele está dando a oportunidade de você reconhecê-lo, que Ele é o único e suficiente Salvador, para que você possa fazer com que Ele seja o
todo-poderoso na sua vida. E quando Jairo então reconheceu isso, narrou para Jesus, ele convidou Jesus, Jesus disse: eu vou para a tua casa. Jesus chegou na casa dele. Quando Jesus entra na tua casa, todas as pessoas que não comungam da mesma fé, e eu volto a repetir, essas pessoas não irão presenciar o milagre na sua vida. E todo o milagre que acontece nessa história, ela ficou tão marcada que ela está narrada nos evangelhos. Existem alguns evangelistas que narram sobre esse episódio. Então significa que foi algo muito forte. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, todo milagre do Senhor Jesus na tua casa vai fazer com que seja testemunhado, para que outras pessoas possam compreender o poder de Jesus na tua vida. O milagre que vai acontecer na tua casa, que já está acontecendo e que irá acontecer, e irá impactar outras vidas, outras famílias, é o que eu profetizo na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Naquele momento, Jesus tomando a filha de Jairo, que apenas adormecia, mas para a ciência, para os homens que ali estavam, acreditavam que ela estava morta, mas Jesus apenas mostrou o poder que ele tem. Ele apenas tomou ela pela mão e disse: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a palavra narra que a menina imediatamente se levantou, e ele pegou aquela menina e entregou na mão dos pais dela e disse: dei-lhe de comer. Foi só isso. Foi só isso. Jesus não fez muita coisa, ele simplesmente pegou na mão da menina e disse: Talita cumi. Entregou aos pais. Coisa simples. Mas o que existiu no mundo espiritual para que aquilo pudesse acontecer foi algo sobrenatural. O que eu narrei, quando nós fizemos a comparação de Jairo, porque Jairo, como ele era um dos principais da sinagoga, Jairo tinha autoridade, então significa que ele era um homem bastante conhecido. Naquele momento, quando ele buscou Jesus, no meio da multidão, e se prostrou diante de Jesus, ele deixou para trás todas as credenciais que ele tinha, ele deixou para trás toda aquela fama que existia através da vida dele, porque ele era um homem que era o chefe da sinagoga. Então, creio eu que ele tinha muito conhecimento, ele era de muita autoridade, e ele deixou para trás tudo isso aí. Ele buscou Jesus, então, ele se humilhou perante Jesus. Se humilhe perante Jesus. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão pensar, se humilhe, se prostre diante de Jesus. Testemunhe a sua fé diante de Jesus, porque quando você dá esse testemunho, quando você convida Jesus para a sua casa, Jesus acompanha você, Jesus adentra na sua casa, ele tira as pessoas que estão desacreditando, que não acreditam no milagre, ele tira da sua casa as pessoas que estão fazendo alvoroço e realiza o milagre. Meus irmãos, nessa noite, o que vocês precisam apenas fazer é convidar Jesus. Jesus, vem comigo, entra na minha casa, estou precisando, tem essa situação, e você começa a relatar para Jesus a situação que está dentro da tua casa, que você quer que haja uma transformação, que haja um milagre, que haja a libertação. Narre para Jesus, relate para Jesus, porque Ele vai realizar, amém? Jesus vai realizar. Vamos adorar o Senhor, presbítero? Jesus vai realizar.